Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Matheus, de Matemática e Física, tá? Eu vou explicar algumas coisas do conteúdo de Física, da apostila que eu mandei para vocês. Lá tem bem explicado, mas é mais para ter uma palavra, tá? Para vocês entenderem com alguma explicação. Então vamos lá. O nosso conteúdo é calorimetria, tá? Que estuda as trocas de energia em forma de calor. A energia está relacionada com os átomos que se movimentam, que formam moléculas, e essas moléculas também se movimentam, se propagam pelo ar, se propagam nos nossos corpos, enfim. Isso é uma energia e toda essa movimentação ela vai de um local para o outro, tá? Então as trocas de energia em forma de calor é a calorimetria. O calor é essa energia em trânsito, indo de algum lugar para outro, tá? Basicamente isso. Essa energia sempre vai estar indo de algum lugar para outro. Isso se chama calor. Já a temperatura é a medida de agitação das moléculas. Então, quanto mais moléculas você tem, que a gente basicamente não percebe, quanto mais moléculas você tem se mexendo o tempo todo, a temperatura está mais quente, tá? Quando você tem menos moléculas, ou elas estão se agitando menos, estão mais paradas, então você tem o frio, tá? Então, quente e frio. Quente, as moléculas se agitam mais, se mexem mais, se movimentam mais. Frio, as moléculas estão adormecidas, estão mais paradinhas, tem pouca movimentação. Então é quente e frio. Não confundam nunca calor e temperatura, tá? Então não diga assim, hoje está mais calor. Não, hoje a temperatura está mais quente ou hoje está mais frio, tá? A temperatura está acima ou está abaixo, tá? Beleza? Isso, diferença entre temperatura e calor. Dentro disso, nós temos o fluxo de calor, porque vai mais calor ou vai menos calor para algum lugar. Então, quando o calor está indo para algum lugar, fluxo de calor, ele sempre vai do corpo mais quente para o mais frio, tá? Sempre do corpo mais quente para o mais frio. Quando dentro da nossa casa a gente sente que está mais frio e abre a janela para dizer assim, quem sabe entra calor, faz sentido, porque se lá fora a temperatura está maior e dentro da nossa casa a temperatura está menor, né? Lá está quente, aqui dentro está frio. Se você abre essa janela para tornar o seu ambiente da sua casa mais agradável, tornar mais quente, esse sistema, essa troca de calor para tornar do quente que está lá fora para o frio que está aqui dentro da nossa casa, o que acontece? O sistema vai tentar se estabilizar e a mesma temperatura que está lá fora tende a ficar a mesma temperatura dentro da nossa casa. Ou seja, o sistema se mantém em equilíbrio. E isso sempre acontece da temperatura mais quente, maior temperatura, para o local que está mais frio, menor temperatura, tá? Dentro disso, nós temos também o calor sensível, que é a quantidade de calor que é fornecida ou retirada de um corpo. A mesma coisa, a gente vai calcular daí, nesse mesmo exemplo desse calor que está entrando para dentro da nossa casa, a gente vai calcular o quê? Quanto de calor, tá? Quanto de calor vai entrar desse corpo mais quente para o mais frio, tá? Vai ser fornecido o calor? Ele vai ser dado um calor ou vai ser retirado, tá? É basicamente isso. Isso também é calor sensível, tá? Então, o que? Calor, temperatura, fluxo de calor, calor sensível. Tranquilo, tá? O calor é a energia em movimento e a temperatura é a agitação das moléculas. Maior temperatura quente, menor agitação das moléculas, frio, tá? Seguindo adiante, então, nós também temos o calor específico, que está relacionado com cada material. Ou seja, os metais eles parecem mais frios. Por quê? Porque eles têm menos calor específico. Então, vai variar de cada material se ele parece mais frio, mais quente, porque isso está relacionado com uma coisa chamada calor específico, tá? A capacidade térmica é quanto calor necessário para variar a temperatura. Lembra que a temperatura ela varia. Então, ele é calculada por graus, tá? Graus Celsius são os mais conhecidos para a gente, tá? Então, se você aumenta ou diminui o calor, isso faz a temperatura variar. Então, nós temos a capacidade térmica, tá? Capacidade térmica. Temos aqui. Dentro disso também temos o calor latente, que é a quantidade de calor para mudar de estado físico. O exemplo mais comum
é quando o gelo começa a derreter. Isso acontece o quê? Com o calor latente a gente consegue calcular essa quantidade de calor que vai fazer o gelo derreter. Vai mudar o estado físico. Ele está sólido, tá? E ele vai virar líquido. É basicamente esse é o melhor exemplo, certo? Então você vai saber que está indo calor do meio, tá? Do espaço que aquele gelo está lá, e ele vai ser transformado de estado físico para líquido. Calculamos então com o calor latente, tá bom? Agora a gente vai fazer um exemplo 2, tá? Da apostila, que diz assim: se um corpo recebeu 100 calorias, então a gente vai lá e analisa as unidades. 100 cal, tá? 100 calorias. Vamos analisar as unidades. Depois diz assim: e sua temperatura variou 25 graus. Então você sabe que o quê? Se a temperatura variou, o T é 25, tá? 25 graus. Beleza, 25 graus Celsius, né? Então, qual é a sua capacidade térmica? Então, quando pede capacidade térmica, você já analisa que você tem uma equação, que é o Q dividido pelo ΔT. Então, esse carinha aqui de cima, se você não tem esse, que é a capacidade térmica, tem a temperatura, que está aqui, tá? Variação da temperatura. Então, esse Q é o que pode estar lá, tá? Quantidade de calor. Então, 100, basta aplicar agora, tá? Então, você vai fazer o quê? C vai ser o quê? O Q, então 100 calorias, dividido pela temperatura, 25 graus Celsius, tá? E esse C aqui, que é a nossa capacidade térmica, vai ser 4. Agora vamos analisar as unidades, tá? Cal, então, cal, dividido, aqui está o traço de divisão, dividido por graus Celsius. Capacidade térmica, tá? É muito tranquilo. Basicamente isso. Os outros exemplos são da mesma maneira. As atividades também, tá? Algumas são teóricas, outras de cálculos. Mas se você analisar as unidades, calorias, tá? Grau, a temperatura, enfim, você consegue aplicar com mais simplicidade. Qualquer dúvida eu estou à disposição, tá? Pode me mandar mensagem pelo WhatsApp. E é isso aí, pessoal. Valeu!